Beleza, já entendi que eu quero diversidade, mas como é que eu faço isso? Você pode começar a partir de um banco de talentos diversos, seja com enfoque em alguma diversidade específica ou algo mais geral que abranja todas as diversidades. Como estamos falando sobre um letramento voltado para pessoas LGBTQIAPN+, vamos focar nesse pilar especificamente. Anos atrás, a gente teria uma caixinha onde as pessoas deixariam seus currículos na sua empresa para alguma oportunidade que fosse oferecida. E talvez o RH olhasse para esses currículos pensando em alguma oportunidade que fosse aberta. Hoje, o processo é muito mais automatizado e essas caixinhas, na verdade, deram lugar para grandes plataformas de seleção e para e-mails com uma dezena de PDFs anexos de currículos. Entendendo para que qualquer vaga você pode ter um perfil que seja diverso, a criação de um banco de talento voltado exclusivamente para a diversidade é como um grande repositório de perfis que vocês podem consultar na hora de fazer esse recrutamento. Se você não tiver uma plataforma de seleção que permita essa triagem um pouco mais rápida e abrir esse banco de uma forma um pouco mais prática, é possível a criação de um e-mail alternativo onde você receba todos os perfis que sejam de candidaturas diversas. Mas é para olhar realmente para esses perfis, gente. Não tem como a gente criar um banco e deixar ali ele acumular com candidaturas e não revisitar sempre que necessário essas candidaturas e essas pessoas que estão disponíveis no banco. Se você puder indicar esses perfis que você recebeu para outras empresas, que você indique também. Agora que você já tem um banco de talentos diversos, que tal rodar um processo seletivo que seja inclusivo? Vamos considerar empresas no setor de turismo, por exemplo, no ramo de viagens. Você tem uma vaga voltada para a supervisão de uma agência, com foco em atendimento ao público, com venda de pacotes, atividades envolvendo esclarecimento de dúvidas e outros serviços. Por que não considerar para essa posição de supervisão um perfil que seja de uma pessoa diversa? Aqui eu vou falar uma verdade um pouco dura. Não dá para a gente promover a diversidade e a inclusão só nas posições mais iniciais. É preciso sim que haja essas vagas de entrada, mas que essas pessoas diversas tenham a possibilidade de crescer e de prosperar, principalmente na sua carreira. Não dá para a gente ter diversidade apenas no call center. É preciso que as pessoas diversas possam concorrer para posições intermediárias e mais altas também, porque elas têm essa capacidade e possibilidade, mas enfrentam diversas barreiras para chegar em cargos mais altos. Aqui eu não vou te dizer para você contratar apenas aprendizes, estagiários ou assistentes, que sejam pessoas diversas, porque a diferença vai se dar justamente nas oportunidades que você oferecer de cargos mais sêniores, de supervisão, de coordenação, de gerência. O desafio é inovar na promoção de vagas que sejam realmente inclusivas, considerando todos os níveis hierárquicos. Sabe aquela pessoa que está na sua empresa há pelo menos 3 anos, fazendo a mesma função e ganhando o mesmo salário, só com aquele pequeno reajuste anual? Então, essa pessoa ela pode ser desenvolvida e essa pessoa pode crescer dentro da sua área, visto que ela já tem um comprometimento com a sua empresa e já está todo esse tempo também investindo no seu trabalho e no seu negócio, acreditando na sua proposta. Muitas vezes, essa falta de perspectiva e também o sentimento de desvalorização atravessam as experiências de pessoas diversas. E para ser uma empresa realmente comprometida, precisamos olhar para algumas coisas que são ignoradas há muito tempo. Contratar pessoas diversas é assumir uma responsabilidade de transformação de toda uma família. Que muitas vezes essa oportunidade pode ser a primeira vez que uma pessoa está recebendo um pacote de benefícios mais interessante, a primeira vez que essa pessoa está recebendo uma condição e um salário adequado, está tendo condições de trabalhos que são também apropriadas e uma oportunidade de crescer na sua carreira, de se desenvolver profissionalmente, estando principalmente em um ambiente seguro. Hoje, o principal desafio tem sido reter esses talentos. E aí não dá para responsabilizar as pessoas que são diversas e o porquê que elas estão saindo. Eu vou sempre questionar a responsabilidade das empresas do porquê que não estamos retendo esses talentos. E aí a gente esbarra
em mais uma palavrinha de diversidade e inclusão, que é a intencionalidade. Para falarmos em intencionalidade, é preciso explicar primeiro o que é tokenismo. O tokenismo é um esforço simbólico e superficial que algumas empresas têm feito enquanto prática para parecerem mais diversas. Por exemplo, quando você pega aquela única pessoa negra da sua empresa para tirar uma foto, quando você pega aquela única pessoa LGBTQIAPN+, para tirar uma foto, quando você pega aquela única pessoa com deficiência também para tirar uma foto. Todos esses exemplos de você pegar aquela única representação de diversidade para ilustrar que vocês são mais inclusivos, pode ser caracterizado como tokenismo. As pessoas diversas, elas não podem ser utilizadas como acessórios. O tokenismo, ele vai ilustrar também a atitude de contratar um pequeno grupo, inserir na empresa e falar, agora nós temos diversidade. E não é sobre isso. A intencionalidade é justamente o oposto do que seria o tokenismo. É quando você exerce a prática de diversidade e inclusão com propósito e pensando na transformação, em mudanças estruturais e que impactem de forma verdadeira a cultura da sua empresa. Intencionalidade não vai falar sobre o número necessariamente de pessoas que você tem, ela vai falar muito mais sobre a mudança percebida na promoção de equidade, de bem-estar e o sentimento de transparência que a empresa está adotando. É intencionalidade também quando você assume que os números que você possui de representação não estão como você gostaria e que por isso, através dos números que são de baixa representação, agora vocês vão traçar estratégias e esforços para aumentar de forma intencional e melhorar esses resultados através de objetivos e metas claras para atingir esse resultado. É importante, além de estar comprometido com diversidade e inclusão, investir em conteúdos de educação como cursos, mentorias, palestras e treinamentos. Se for o caso de focar em contratação de pessoas diversas, é importante preparar o time de recursos humanos para atrair, entrevistar, contratar e acompanhar essas pessoas diversas ao longo da sua experiência enquanto pessoas colaboradoras. Depois que a gente coloca essas pessoas para dentro, como que vai ser essa experiência? Temos que pensar também em quem já está dentro da empresa. Esse ambiente, ele está preparado para receber essa diversidade? Ou são as pessoas que são diversas nos seus times? Deem espaço para que elas possam falar, para que elas possam sugerir, para que elas possam dar feedback. Esse feedback pode ser positivo e pode também ser negativo. Se comprometa com as mudanças culturais da sua empresa e sacuda as estruturas. Se for necessário, contrate um serviço de uma consultoria especializada para que você consiga avançar nesses pontos também.